Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Sou Orlando Fonseca, vos falo como sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, a cidade do sol, aqui no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, conforme for a hora. E para toda a audiência e no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa e partes do Sri Lanka. Saibam todos de que para mim é um prazer imenso já entrar nas vossas casas através da maior rede social mundial, YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Por favor, eu rogo para que acessem os vídeos, vos Desperta Angola. E não se esqueçam de subscrever e partilhar o único canal digital, o único, melhor dito, dedicado à reconciliação nacional e dos sem-voos em Angola, com vista a colocarmos juntos um grãozinho de areia neste complexo processo de reconciliação nacional entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo o agora nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Se você nunca teve ainda acesso a esse grande show de notícias, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube, Desperta Angola, e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas-vindas de Miami, no sul dos Estados Unidos, para o mundo e para o mundo lusófono, porque será aqui no Desperta Angola, onde você, melhor dito, escutará verdades que nunca escutaria no outro canal digital por aí, incluindo análises do tema angolano do ponto de vista científico. Todos os temas são aqui abordados pelo criador e produtor do Teu Desperta Angola. Esse aqui é o ponto de vista do Teu Desperta Angola. Por que razão a juíza Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, presidenta do Tribunal Constitucional, abandonou subtilmente o general João Lourenço aí em Luanda? O princípio da separação de poderes é um modelo político que consiste no melhoramento da governação e ou da coisa pública no quadro da fragmentação do poder nos seus diversos órgãos distintos e ou independentes e especializados nas diferentes áreas do certo governo. Para efeito, apesar do conhecido grande filósofo francês do iluminismo, nomeadamente Charles Louis de Secunda, mais conhecido por Montesquieu, 1689-1755. Montesquieu se viria a propor o modelo da separação de poderes como sendo tripartido do ponto de vista da sua divisão, etc. Nomeadamente os poderes legislativo, judiciário e o poder executivo, e do ponto de vista de checks and balances e ou controlo do poder sobre os outros poderes e vice-versa. Porém, similar desidrato viria a ser primeiramente identificado na antiga Grécia, que como consequência o sistema de separação de poderes viria a ser aplicado em inúmeras ocasiões sobre o mar de governos, incluindo a República de Roma, assim como em certas das mais de 13 colônias britânicas que jazem na América do Norte. Logo, do ponto de vista teórico, o modelo de separação de poderes constitui a pedra angular na governação da coisa pública aqui no Ocidente. Para o efeito, a preocupação essencial do princípio de separação de poderes se consubstancia em prevenir, evitar, banir ou impedir que o poder ou os poderes políticos de uma sociedade sejam simplesmente concentrados nas mãos de uma só pessoa e ou nas mãos de um grupo de governantes ou de um único órgão de governo. Para efeito, desde a antiga Grécia, o grande filósofo conhecido como Aristóteles, 384-322 a.C., no seu tratado denominado Política, Aristóteles, melhor dito, viria a delinear na época o conceito da Constituição Mista, dentro do qual, ou através do qual, os três principais tipos de autoridades
até então conhecidos na época, nomeadamente realeza, a aristocracia e o governo constitucional, coexistissem na governação com vista a que virtudes de uns pudessem compensar os defeitos dos outros, etc. Na verdade, a importância do grande filósofo francês, nomeadamente Montesquieu, justamente ou juntamente, na verdade, melhor dito, a importância do grande filósofo francês, nomeadamente Montesquieu, justamente quando ele viria apresentar uma estrutura bem ordenada sobre o tópico, logo universalmente bem conhecido como princípio tripartido dos poderes que constituem os grandes órgãos do sistema de governo ou de governos que geralmente existem nos países do mundo ocidental, nomeadamente os poderes legislativo, judiciário e executivo, respectivamente. Um desiderato, melhor dito, que viria a ser relatado no Tratado Montesquieu, denominado Espírito das Leis aos 1748. Para efeito, nesta corrente, Montesquieu define que cada órgão e ou cada poder como sendo independente. Logo, nenhum poder deve interferir nas atribuições dos demais órgãos do sistema de governo similares, com vista a impedir abusos de poder por parte dos outros poderes e vice-versa. Logo, enquanto o Poder Judiciário fiscaliza o cumprimento das leis por parte do Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, por sua vez, o Poder Legislativo fiscaliza o Executivo, incluindo a fiscalização mútua dos três poderes, dando lugar ao chamado sistema de checks and balances, ou controlo do poder sobre os outros poderes e vice-versa. A corrente tripartida do sistema de governo constitui hoje a base dos governos presidencialistas dos países tais como a República Federativa do Brasil, a França e ou os Estados Unidos da América, e etc. Para efeito, a República de Angola está a viver a sua pior ruptura institucional. Desde a transformação do sistema multipartidário na República de Angola, incluindo a mudança da Constituição atípica de Angola e que contempla no nosso país um Estado democrático de direito, uma crise institucional provocada por causa da prepositada ignorância do general João Lourenço em relação ao poder judiciário. Na verdade, qualquer analista político, por menos atento que seja, facilmente enxerga de que a relutância do TDO, a teimosia, melhor dito, do brigadeiro Joel Leonardo em não submeter-se às leis e ou à justiça angolana, por conta do mar de crimes sobre os quais o ainda presidente Tribunal Constitucional está eventualmente envolvido ali em Luanda. Essa relutância do amigo general João Lourenço, Joel Leonardo, demonstra claramente de que o brigadeiro delinquente é um autêntico pau mandado do general João Lourenço. Logo, quando Joel Leonardo alega estar em sintonia com seu amigo general João Lourenço, do qual desfruta apoio político e etc. Ou quando João Lourenço ironicamente também afirma não haver quaisquer provas que incriminem o seu amigo presidente do Tribunal Supremo, aliado ao silêncio sepulcral e ao tempo tumular do general João Lourenço do caso sobre o tema em causa. Isto demonstra claramente que João Lourenço não se importa em respeitar o poder judiciário ali na República de Angola, muito menos obedecer à Constituição da República de Angola, que João Lourenço jurou defender, a quando da sua tomada de posse no ano 2017, quando o finado ex-presidente José Eduardo Santos viria transformar João Lourenço em autêntico cágado que Santos viria largar à toa ali na árvore angolana. Porém, o facto do Conselho Superior da Magistratura Judicial, incluindo a Presidenta do Tribunal Constitucional de Angola, nomeadamente a juíza Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, estarem agora unidos e em sintonia, com vista a trazerem Joel Leonardo à razão ou a colaborar com a Justiça, isto constitui um líquido braço de ferro entre o Presidente nomeado de Angola e o Poder Judiciário na República de Angola, que pode precipitar a queda do regime dos marxistas de Luanda e com vista a se iniciar uma Angola nova baseada na refundação do Estado ou do novo Estado angolano,
e com a constituição de uma Assembleia Constituinte através de um referendo genuíno com base na União dos Povos de Angola, UPA. Logo, o facto da juíza, repito, o Presidente do Tribunal Constitucional, o erudito Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, se haver distanciado de João Leonardo, na verdade, isto representa subtil e, obviamente, o afastamento do Presidente do Tribunal Constitucional em relação ao general João Lourenço. Foi o ponto de vista de Desperta Angola, desde a linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Depois do ponto de vista de Desperta Angola, esse aqui, as notícias de Angola. A veterana jornalista Amélia Aguiar detonou o general João Lourenço em Luanda. O que se passou aqui foi o apocalipse, disse Amélia Aguiar a um interlocutor ali em Luanda. João Lourenço deveria ser o fator de unidade nacional, continuaria a veterana jornalista Amélia Aguiar. Contrariamente, o presidente João Lourenço está a ser o principal muro que impede o desenvolvimento de Angola, ao criar divisões e mais divisões no seio dos angolanos, concluiu Amélia Aguiar. A juíza presidenta do Tribunal Constitucional, Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, distanciou-se do ainda presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo. Para efeito, numa reunião tida lugar no Conselho Superior da Magistratura Judicial, tida lugar esta quarta-feira, 15 de março, em Luanda, Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro teria abruptamente interpelado João Leonardo a não arrastar todo o sistema judicial no seu mar de problemas de corrupção. Estamos diante de um problema do foro pessoal e não deve ser envolvido nele o Conselho Superior da Magistratura Judicial, declarou Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro ao seu colega João Leonardo, quando se recusava a assinar um documento que João Leonardo teria implorado aos colegas para que o assinasse ou assinasse o mesmo e logo fosse enviado ao seu amigo general João Lourenço, que os juízes do Conselho Superior da Magistratura Judicial nunca assinaram. Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro aconselhou João Leonardo a colaborar com a Justiça com vista a provar a sua inocência. Terminou a presidenta do Tribunal Constitucional ali em Angola. Olha, compatriotas, o camarada João está a agir como se fosse uma criança, né? Como se fosse um ninho, como se diz em espanhol. Não é? O camarada Lourenço está a agir como se fosse uma criança autêntica, né? Porque, olha, estamos a viver num mundo completamente globalizado hoje, né? E, de facto, esta criancice, né? Entre aspas, do João Lourenço, atingiu os limites de toda insanidade mental, né? Porque, de facto, quer dizer, quem é Angola hoje, né? Eu sempre falei isso, sempre. Quem é em Angola, em sua sã consciência, que pode mais seguir o João? Quem? João está perdido, completamente perdido. E ele está perdido, não é? Por mais que ele, enfim, seja uma pessoa que não qualifica, né? A ideia é que o João está perdido porque ele não sabe escutar ninguém, né? Teimoso, casmurro, né? Patológico. Esse é o problema. Razão pela qual, né? Estamos a viver, repito, num mundo completamente globalizado hoje. Eu pessoalmente, né? Eu estou aqui em Miami, no sul dos Estados Unidos, mas moro ali nos travesseiros do camarada Lourenço. Não há nada que aconteça aí que eu não sei. Por quê? Por conta das novas tecnologias de informação deixadas pelo falecido, né, norte-americano Steve Jobs. Né? Eu estou aí em Luanda, enfim, não há nada que aconteça aí que eu não sei. Inclusive, se vocês não sabiam, muitos de vocês que moram aí, não é? Sabem de mim as coisas mais facilmente do que vocês mesmos estão aí. Por quê? Repito, por conta das novas tecnologias de informação deixadas pelo norte-americano Steve Jobs, né?
E o camarada João perdido ali. Mas olha, a ideia, né, é que finalmente, ainda bem, graças a Deus, que os nossos juízes despertaram. Porque quem é a pessoa letrada em Angola, particularmente que faça parte do sistema judicial angolano, sendo, repito, alguém letrado que poderia hoje pactuar com o camarada Lourenço. Chegamos a um ponto, não anda, em que o camarada Lourenço está tão ridicularizado que nenhum, repito, nenhuma pessoa em sua sã consciência, não é, pode mais pactuar com ele. Porque olha, quando o presidente Lourenço perdeu as eleições, deveria haver, aliás, eu diria, a quando da aprovação da lei eleitoral, não é? Aí na Assembleia Nacional, do MPLA, né? Eu faço das palavras da veterana jornalista Amélia Guiara minhas, não é? Quando o presidente Lourenço chegou ali, todos nós tínhamos a esperança de que ele iria, enfim, reformular o sistema, perguntar aos angolanos através do referendo líquido, não é? Sobre que Constituição se adaptava à República de Angola. Não é ir buscar a Constituição dos portugueses. Os portugueses, olha, é uma pena. Portugal, não é? O país que, enfim, eu diria que é uma placa giratória, né, dos temas da lusofonia, por ser um país colonizador, não é? Razão pela qual, né, temos de sublinhar aqui que Portugal é o país intermediário, né, dos temas da lusofonia em relação ao resto do planeta. Mas a ideia é que Portugal não tem muito a oferecer a Angola. Angola é um país, muita gente pensa que Angola é um país qualquer. Não, Angola, repito, é um país que governado por um pensante, não é? Nós não tínhamos que emigrar para lado nenhum. Repito, nós seríamos uma espécie de uma Arábia Saudita na África Austral. Era Angola. Não é qualquer país. Não é um país onde qualquer brutamontes pode ser presente ali. Não é? É um grande país, Angola. País rico. País que tem todas as condições, não é? Todas as condições possíveis de imaginar para ser um grande país onde as suas populações pudessem, enfim, viver com dignidade. Não é emigrar para Portugal, por exemplo. E hoje, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Hoje, uma vez mais. Sempre quando este país pudesse implementar as autarquias, e sempre quando chegasse aí um Presidente da República, enfim, com criatividade, né? E, repito, pudesse implementar as autarquias, né? É muito fácil. Hoje vou dar uma vez mais o mesmo exemplo que eu vos dou aqui sempre. Se você for soba de uma aldeia com 100 pessoas, né? Vamos dar um exemplo como aqui, do ponto de vista organizativo, como é que funcionam os Estados Unidos da América. Você implementa um sistema, por exemplo, um sistema de segurança social, né? Onde cada cidadão vai ter um número. Este número, na verdade, é autárquico, mas, em última instância, é o número de seguro social do governo federal. Suponhamos que a tua aldeia tem 100 pessoas, por exemplo. Logo, o SOBA dessa aldeia, né, conhece, né, todas as pessoas que moram ali, incluindo os que roubam galinhas, né, etc, etc. Né? Então, com esse número de seguro social autárquico, mas que na verdade é federal, não é? Cada cidadão nessa aldeia, não é? O seu recorde, não é? Vai ficar alojado do ponto de vista eletrônico, não é? Ali, assim, no governo local, mas na verdade ele, não é? Aparece no sistema federal, não é? Do governo em causa. Por exemplo, no caso de Angola, vamos supor. Logo, né? Se essa pessoa estiver a trabalhar, não é? O Departamento de Rendas Internas, através desse número, ele cobra os impostos. E também sabe quando é que essa pessoa, por exemplo, e quando cobra os impostos, desconta os táxis, não é? Desconta os impostos, se você quiser, se vocês quiserem. E logo, quando ele perde trabalho, não é?
o sistema local, não é? Autárquico, sabe que a pessoa perdeu o emprego, não é? E enquanto ele busca emprego, não é? No quadro daquilo que o governo descontava, ele tem um salário, digamos, mínimo para ele poder sobreviver com a família, não é? Isto do ponto de vista da população ativa, que trabalha, né? E todos e quaisquer, todo e qualquer, digamos, toda a sua vida, do ponto de vista, por exemplo, daquilo que ele deve, se ele tem uma casa que ele comprou, se tem um carro que ele comprou, etc, etc, quaisquer dívidas que ele tenha, estão registados, alojados ali, né? Através do número de seguro social, você sabe, não é? Se ele sai do ISP no banco buscar trabalho, não é? Vamos inserir o número de seguro social dele ali, qualquer empregador, qualquer entidade, ele já vai ver o recorde dele ali, por exemplo, né? Então, é com base nisto que o governo local, estadual ou federal vai alojar recursos, não é? E vamos supor que essas 100 pessoas dessa aldeia, por exemplo, necessitam o que quer que seja. Ali tem pessoas trabalhadores, pessoas, melhor dito, cidadãos com necessidades especiais, velhos, crianças, etc. Né? Ali o governo local, estadual ou federal sabe como alocar, melhor dito, os recursos, porque tem o controle dessas pessoas. E isto é válido para o país todo. Razão pela qual, se eu quiser fazer o censo de Angola, em 10 minutos eu faço o censo. Né? Porque cada autarquia pode, melhor dito, tem o controle das suas populações. E o censo, não é? Ele pode ser feito, eu diria, em questão de horas em todo o país. Razão pela qual, nos outros países do planeta, quando há eleições, em questão de horas, não é? Também se sabe quem é o Presidente da República, etc. Portanto, isto é só um exemplo que eu dou como se governa qualquer país do mundo, quer seja Estados Unidos da América, qualquer outro que seja, por mais que tenha tantos milhões de habitantes, não é? Mas no caso agora, né? Sendo um país rico, sempre quando tivéssemos em presença das autarquias, não é? E nós pudéssemos ter um Presidente da República criativo e que pensasse Angola, repito, nós teríamos o melhor país do mundo para viver. Eu me arriscaria que os angolanos teriam um nível de vida igual ou superior aos cidadãos americanos. Isto não vos minto. Por quê? Porque temos um país com mais recursos do que a sua população. Mas, infelizmente, não é? Temos aí o camarada Lourenço que perdeu as eleições, né? E que está a insistir, não é? É a mesma coisa como se você vai para o Real Madrid, não é? E compras o gato por lebre, né? Te vende um Messi que não é. Não é? Te vende um Messi que não é. O camarada Santos fez aí no país, hein? Deixou aí o camarada Lourenço, que era para cuidar dos interesses da família dos Santos. E chegou aí, ficou presidente e pronto. E agora... Mas, repito, graças a Deus, que os nossos magistrados, né, se deram conta que eles são magistrados, não é? São letrados, e que não faz nenhum sentido estar a ser conduzidos eu diria, por um cego ou por uma pessoa inqualificável, né? Que agora Lourenço, né, ele não qualifica, né? He is unfit for office, né? Se diz em inglês. Quer dizer, ele não qualifica para ser o nosso presidente ali. Porque, de facto, que agora Lourenço é uma pena. Eu até hoje me pergunto, como é que você vai insistir numa cadeira, não é? Ou seja, a camisola da presidência da República só está pesada nos ombros do camarada Lourenço, porque de facto não qualifica. Você para ser presidente da República, né? Eu tenho dito sempre, muitas vezes, a todo mundo, que o camarada Kangamba, Presidente Santos, cometeu um erro grave. Se eu tivesse deixado o Bento Kangamba aí, eu vos garanto que teríamos um país melhor. Porque o Kangamba nem sequer aparecia para falar, né? Mas acredito plenamente, não é? Fora de qualquer ironia, né? Ou subtileza, mas a ideia é que Kangamba faria, repito, o melhor trabalho com o João Lourenço. Kangamba ganhou campeonatos ali, na companhia, melhor dito, no clube de futebol dele. O camarada Lourenço juntou contentores de lixo, né? E agora tem juntado. Agora, por exemplo, tem um centro de abate para bater os jovens. Quer dizer, onde é que estamos? Então, como é que fica? Enfim, como é que é possível, né?
Hoje, por exemplo, temos aí um mar de problemas, as cocaínas do MPLA, etc. E ele está calado. Está calado, está a demonstrar ao mundo que aí o MPLA vende cocaína, então. Né? O Laborinho vende cocaína, faz o que ele quer, né? Ali no país, e o Lourenço pensa que o mundo não sabe. Portanto, de facto, não é? A ideia é que estamos numa situação ali em Angola, né? Em que a veterana jornalista Amélia Guiara tem toda a razão ali. Porque o João Lourenço, de facto, é uma muralha que dificulta o desenvolvimento de Angola. Ele se aferra a um cadeirão que não é dele porque perdeu as eleições gerais a favor do engenheiro Costa. Angola, e eu faço uma vez mais as palavras da veterana jornalista Amélia Guiara, como sendo minhas, Angola tem talentos que sobram para a governação, né, da nossa terra. Né? Portanto, o Mr. Lourenço, he is unfit for the office. Né? Que assim falam os americanos. Ele não serve, né? Não qualifica para nos governar. Portanto, João Lourenço não qualifica, nem de longe, muito menos de perto, para nos governar em Angola. Não é? Não tem sentido João Lourenço criar um centro de torturas denominado Abate ali, para execução de jovens que apenas criticam o regime Lourenço porque amam Angola, né? E as atuais perseguições do jovem gangster é um exemplo recente. Isto aí, né? É uma autêntica estupidez. Na verdade, João Lourenço nem sequer sabe o país que governa. E está completamente perdido por essa razão, não é? E apenas obcecado, não é? Do poder pelo poder, não é? Agora, quanto à relutância do João Leonardo, não é? Em não aceitar a colaborar com a justiça com vista a provar a sua inocência, e o silêncio sepulcral do general João Lourenço, isto é demonstração clara de que João Leonardo continua tendo apoio político de João Lourenço, né? Logo, o distanciamento da Laurinda Prazeres Carlos Monteiro, não é? Em relação ao João Leonardo, pode significar também, e no fundo, não é? O distanciamento da Laurinda Cardoso em relação ao general João Lourenço. Vocês não sabiam. Portanto, isso é uma afronta, é uma confrontação, não é? Em última análise, entre uma ruptura, se quiserem, entre João Lourenço e o sistema judicial angolano, né? Porque o Lourenço confunde, repito, a governação de Angola, né, com decretos presidenciais, razão pela qual ele está perdido, né? Por isso que o amigo dele, Manuel Vicente, já comprou a mansão para ele lá, em Dubai, para fugir, né? Portanto, Lourenço, qualquer momento, vos garanto, ele pode abandonar o país, porque agora o que é que ele vai fazer? A única solução, a única coisa que lhe resta agora é correr com todos os juízes. Aí, né? Isso que ele vai fazer, porque ele continua, repito, a governar-nos, né, com a mentalidade, não é, digamos, de 75. Portanto, termina aqui essa edição do Desperta Angola. Sou Ronaldo Fonseca e vos falo desde a lindíssima cidade de Miami, como sempre, no sul dos Estados Unidos. Se você me escuta desde Belize, em Cabinda, ali na Macumbolândia, Dange Teche, ou desde Pinda, em Banza, Congo, ao Quilquango, ali em Sanza Pombo, e na Osque, a Bota aqui, no Zâmbia, no Sambo lá. Se você me escuta de Sanza Pombo para o sul de Angola, você sabe que ali, camarada Lourenço, que ali havia uma Califórnia, né? E que não há. E o que tem ali agora? Só estamos a ver corridas, né, sobre juízes. Está a correr juízes e estão a vender o camarada Eugênio Laborinho, né? Está a vender os como que se chama? As cocas, etc. Os navios de cocaína que estão a ir para Canárias. Isso que estamos a ver aí. O Califórnia não aparece. Mas você pode estar escutando aí no Lubito, né? Do Lubito para lá. Se você me escuta, vos agradeço a todos vocês. Onde quer que vocês estejam, se calhar onde quer que estejam, ali na cidade, ou na grande Lisboa, se calhar, ou na cidade em Vica do Porto, onde quer que vocês me escutem. Eu vos agradeço a todos, se vocês me escolherem o vosso Desperta Angola. Se você me escuta, se calhar desde o hemisfério sul, ainda na República Federativa do Brasil, para o Japão, ou se você estiver, onde quer que você esteja, eventualmente, desde o Oriente Médio, na Terra Santa, para cá para o Ocidente, a todos vocês agradeço imensamente. Hoje é sexta-feira, 17 de março. Desfrutem todos vocês aí o final de semana que está à volta da esquina e orem para o nosso país. Muito obrigado por escolher uma vez mais o Desperta Agora. Sou Orlando Fonseca, desde a lindíssima cidade de Miami, nos Estados Unidos. Muito obrigado por escutar-me. Que Deus possa abençoar a todos grandemente.
Muito obrigado e cuidem-se muito. Muito obrigado.